Olá, pessoal! Hoje a doutora Camila Moraes voltou depois de um bom tempo. Estávamos com saudades e hoje vamos falar sobre um tema bem importante que eu estou, aliás, muito curiosa: parentalidade. Boa tarde, doutora Camila Moraes. Boa tarde, Kalina. Tudo bem? Quanto é um tempo? prazer estar aqui novamente. A gente aqui fica muito grato. Até porque o tema de hoje já vai começar assim, né? Perguntar dos desafios dos pais na educação dos filhos. Então, eu sou toda ouvidos. Afinal de contas, eu quase povoei o mundo sozinha. Tenho 3. E é realmente um desafio. Mas fala pra gente um pouquinho. Você sumiu, estava ocupada trabalhando. Na labuta, né? Trabalhando aí. Cuidando das pessoas na universidade, mas estava tranquilo. É isso aí. Tua pergunta, e quando tu me fazes essa pergunta agora, me vem o meu lugar de psicóloga e me dá vontade de te devolver, né? Te perguntando, Kalina, quais foram os teus desafios na educação dos teus 3 filhos aí? Cara, o primeiro desafio é a diferença de personalidade de um para o outro. Você tem o primeiro e você fala assim, eu aprendi, agora eu sei ser mãe. Aí vem o segundo, você fala, não aprendi nada. É outro ser humano, é outro universo. Aí vem o terceiro, novo desafio. E aí, começa por aí. Começa por aí. Muito bom essa tua colocação. Porque, de fato, né, cada indivíduo é um ser único. Então, não vai ter um roteiro para ser pai, para ser mãe, para exercer a parentalidade, né? Para exercer essa função de cuidar, de educar, de prover as necessidades básicas para o desenvolvimento saudável de um indivíduo. E por não ter, né, esse roteiro, até porque cada indivíduo, cada filho que nasce tem os seus traços de personalidade, tem o seu modo de ser, tem as demandas diferentes, habilidades diferentes, vai precisar muito dos pais de uma atenção descomunal. Então, talvez eu diria que um dos desafios que pai e mãe, né, se encontra na educação dos seus filhos é olhar para os seus filhos. Olhar cada um como sendo único. E aí eu ainda vou dar uma cutucadinha a mais, né? Ao olhar para o outro, não ser um espelho. Que aí esse é um ponto muito desafiador, porque muitas vezes o que a gente percebe são os pais se relacionando com os filhos a partir das próprias feridas da sua história. E aí não conseguem ver o filho como aquele filho é. O que aquele indivíduo, aquele ser humaninho está manifestando para aquele pai e para aquela mãe. Esse é um desafio. Camila, é um desafio grande para mim. Foi a questão de comparar minha história com a história deles. Achar que porque algumas coisas foram assim assado comigo, que com eles seria igual. Achar que eles teriam as mesmas respostas aos estímulos, às situações da vida que eu tive, né? Porque eu fui uma pessoa que eu tive que me virar. Minha mãe tinha 4, teve um casamento complicado, uma relação complicada, não tinha como dar muita atenção, então eu tive que me virar. E parar de comparar a minha história, esperar a mesma forma de atuação, a mesma forma de reagir, foi bastante desafiador. Ainda é. Ainda é. E é um exercício diário, né? Dentro desses desafios que eu acabo trazendo, o de olhar para
esta criança como ela é e não com as feridas que o adulto tem em relação à sua própria história e também com as expectativas que o pai e a mãe projetam a partir dessa sua história, com as suas questões não resolvidas, para aqueles filhos. E aí, todas essas situações acabam impedindo daquela criança ser vista. E aí vai se relacionando não com o indivíduo, não com aquela criança como ela é, mas com aquilo que eu quero que ela seja. E aí quando eu olho para o outro, a partir do que eu quero que ele ou ela seja, o que está por trás aí? A não aceitação daquele indivíduo. Não é verdade? Sim. E como é que é para um filho se perceber não sendo aceito como ele é pelo pai e pela sua mãe? É uma dor muito grande, né? E é uma dor que não é nem... Pode até se manifestar como física, mas é uma dor lá na alma, né? Sim. Na sua... Sim. Eu tenho um filho, meu filho mais velho, tem um quadro de um transtorno. Ele tem 23 anos. A minha filha do meio era aparentemente a mais resolvida e o caçula tinha uma rinite alérgica absurda que fazia sol, fazia chuva, tudo, ele adoecia. Então foi uma loucura a minha vida. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, só não cabe eu nessa rotina. São muitas demandas e demandas diferentes. E aí é outro desafio, né? Nesse exercício da parentalidade. São inúmeras demandas, né? Seja dos próprios filhos, demandas da casa, da funcionalidade de uma rotina de casa que precisa acontecer, faz parte, não tem para onde ir, não tem como negligenciar, é real. Demandas da escola, né? Porque a cada etapa do desenvolvimento, as demandas vão mudando. E aí, haja jogo de cintura, também flexibilidade para se ajustar a essas mudanças que o desenvolvimento da família como um todo, a partir também do desenvolvimento das crianças, vai demandando nesses períodos de transição. As demandas também pessoais. Que então, é muito difícil conciliar, Camila. É um grande desafio, né? Se tornou pai e mãe e que existe um outro que depende totalmente de você, né? Do pai e da mãe. Entretanto, esse pai e essa mãe também possuem necessidades pessoais, porque também são indivíduos, né? São seres humanos também que têm suas necessidades. E esses dois também são casal. E às vezes não é o casal, às vezes a gente é sozinha. Aí é outro desafio, né? Quando o exercício dessa, a gente chamaria da coparentalidade, né? O exercício dessa função parental posterior a uma separação, a um divórcio. Que se torna um desafio, assim, dependendo de como esse processo de dissolução da união ocorre, o prognóstico, né, digamos, de apoio dessas pessoas, né, responsáveis do casal parental, do que, na verdade, não, digamos, na separação não se torna mais um casal, né? São duas pessoas que têm funções parentais. Então, o exercício da coparentalidade desses dois que se dissolver a união, mas que ainda têm responsabilidade, vão ter responsabilidade a vida inteira por esses filhos, por essas crianças, se as questões dessa dimensão da conjugalidade não são distanciadas
do exercício dessa parentalidade, aí o desafio ele é tremendo. Porque se já é um desafio, se já é complicado, você tem uma mente, um pensamento diferente, o outro tem outro pensamento e somos responsáveis na mesma medida, tá? Da mesma forma, por aquelas crianças, né? E hoje, cada dia mais, os homens estão sendo convocados não é cooperar, é de fato tomar posse do seu lugar de pai em todos os quesitos, sim, de prover, de educar, de cuidar, e eles, de fato, também estão se colocando nesse lugar, que isso também é muito bacana. Então, não é só uma demanda da sociedade, mas os homens, aos poucos, têm tomado essa consciência. Só que, para isso, precisa de um ajustamento aí, de uma capacidade de negociação e de comunicação entre as partes. Sim. Porque aí entra a forma com que eu fui educado, ou o que eu penso que precisa acontecer na educação dos meus filhos, é melhor do que a sua, então eu já desqualifico o outro. E eu, não, calma aí. Só que não tem nem um que é mais importante e o outro é menos importante. Os dois são tão importantes. Ao mesmo tempo, os dois são importantes para aquelas crianças, para aqueles filhos, né? Sim. E se entra nessa disputa, estando junto, né? Porque essa disputa acontece estando casado ou não. Sim. Né? E aí vem um outro desafio, que eu diria, tanto para a educação dos filhos, como para se relacionar com o outro, seja família ou seja o casal em si. É o papel da comunicação. Como aprender a se comunicar de uma forma respeitosa, de uma forma efetiva. Seja para negociar essas diferenças, como também, ao negociar essas diferenças, ter uma convergência, um apoio, né? Para, ao comunicar para os filhos, eles perceberem que aqui existe sim. Por mais que nós pensamos diferente, que eu pense diferente de você, a gente chegou num acordo. Sim. E isso daqui vai ser posto para evitar o quê? As discordâncias, as mensagens que um comunica uma coisa, conflitantes, o outro comunica outra coisa, aí a criança fica, afinal, o que eu faço? O que eu devo fazer, o que eu não devo? Qual é a referência? Qual é a referência? Quais são os limites claros? Se na comunicação e nessa capacidade de negociar e estabelecer, enquanto casal, enquanto pais, quais são os nossos parâmetros para o que a forma com que nós queremos educar nossos filhos, se isso não ocorre, isso vai reverberar, vai influenciar nos filhos. Camila, eu tenho muita dó, muita pena das crianças que ficam no meio desse fogo cruzado. Porque eu vejo até como uma questão de egoísmo da nossa parte enquanto adultos ficar nesse cabo de guerra e eles estão no meio. E assim, uma das coisas que eu falo muito para os pais dos meus filhos é, cara, uma coisa é a nossa relação, que como casal não deu certo. A outra coisa é, nós colocamos pessoas no mundo. E a gente precisa de ter uma convergência, pelo menos para que a comunicação que chegue neles seja uma só. Sim. E uma das coisas que eu falo muito para os meus filhos, olha, eu com seu pai enquanto casal é uma coisa, agora ele é seu pai e eu sou sua mãe. E eu, assim, faço de tudo para não desmerecer e para sempre, pelo contrário, enaltecer o papel dele de pai. Que, afinal de contas, uma coisa é a relação do casal, a outra coisa é a relação dele e minha com os nossos filhos. Que não vai acabar nem tão cedo. Enquanto os filhos estiverem vivos, esse papel vai ser
De vocês, de pai. Mas tem muitos casais que não entendem isso, né, Camila? Bastante. E esse é o grande desafio. A gente vê, né, na vara de família, o número de processos e a extensão de anos e anos que processos vão tramitando no judiciário, na vara de família, de solução, aí vai a guarda, definição de guarda, aí a disputa, é guarda compartilhada, guarda unilateral, e aí não concordam um com o outro, não tem comunicação, e aí ficam, né, buscando disputar, né, quem tem a guarda das crianças. Pensão, definição de pensão, e fica uma peleia que terminou, digamos, o casamento, mas o vínculo desses ex-cônjuges não terminou porque eles tomam o terreno, né, o judiciário como sendo campo de guerra. E aí tem todo demandas emocionais por trás que são, digamos, manifestadas naqueles processos judiciais inúmeros que não terminam nunca. Sim. E os filhos no meio. E os filhos no meio. E aí esse é um trabalho muito bacana feito no TJ, no Sejusc FAM, no Sejusc Família, no fórum, é o trabalho de mediação familiar, que tem como propósito justamente identificar, auxiliar esses adultos a perceberem as questões emocionais que estão ali presentes, e ao identificar isso, ao dar voz para essas demandas, né, esses sentimentos, esses pontos não resolvidos, proporcionar momentos de autopercepção que vem num desdobramento de uma busca de uma autorresponsabilização, capacitando para abrir feixes de comunicação, visando que, em alguma medida, a longo prazo, esses conflitos eles vão diminuindo até conseguir, de fato, olhar, né, para o outro com menos sentimento de vingança, com menos revolta, com menos rancor, ressentimento, porque os términos, né, eles machucam, né? As perdas, né? É um processo de luto. Isso traz sofrimento. E quando, num processo de término de um relacionamento, um que faz o movimento pela dissolução do relacionamento se torna muito mais desafiador para o outro que não estava preparado ou que não queria, né? E aí esse descompasso se torna um campo, digamos, desafiador, o propício, né, para essas peleias aí, pelas disputas. E a criança fica no meio. Aí a gente vê, né, até trazendo no consultório, na clínica infantil, é muito presente é muito notório a gente ver inúmeras crianças com inúmeros comportamentos, né, inadequados, e também adoecimentos emocionais, e que quando você vai identificando, aprofundando, vendo lá um ponto, não vou dizer a causa, mas um ponto extremamente importante e impactante que afeta esse adoecimento infantil, está relacionado com os conflitos conjugais. É tão complexo, estava falando das diferenças de personalidade. Eu tenho uma filha que aparentemente super resolvida. Então, eu acabei durante algum tempo deixando ela um pouco de lado, porque eu era muito demandada de um lado e muito demandada do outro. Ela entendia sempre, então, como ela não dava o grito dela, né? Aí ela recebia menos. E aí chegou um momento que ela começou a ter sucessivas situações de saúde, e uma delas foi quando a pele fica manchada, vitiligo.
E eu fui numa especialista e ela falou, uma dermato, ela falou, olha, vitiligo na infância é emocional. E se não tratar, vai virar, né, para sempre, vai ficar crônico. E eu levei um susto, né? E eu falei, como assim? Essa menina tem tudo e tal? E aí eu fui parar para observar a configuração que a gente estava vivendo familiar. Então, eu sendo muito absorvida por um lado, pelo mais velho, muito absorvida por uma caçula que estava sempre adoecida, né, com rinite, sinusite, e ela sempre entendendo. E aí, quando você falou de comportamento, eu lembrei disso, porque algumas crianças vão gritar, vão ter um comportamento inadequado, aspas. E outras se retraem totalmente. E as duas situações são problemáticas, são perigosas. Sinalizam, né, que algo precisa ser visto, que algo não está bem e que algo precisa ser feito. Pois é. E aí, esse é um desafio de pai e mãe, porque no meio de tantas demandas, essas nuances escapam. Sim. E aí, quando se coloca, né, quando você trouxe uma fala aí agora, que você disse assim, né, mas você tem tudo, né? E aí, o que eu tenho percebido, até trazendo um pouquinho da clínica, né, do que eu tenho visto na clínica, tanto acompanhando famílias na clínica escola do Uniceub, como no consultório particular. Um excessivo investimento nessa relação de ser mãe, de ser pai, com aquilo que é posto como obrigações, tá? Então, de se priorizar aquilo que está posto como obrigação. Então, eu tenho que alimentar, tem sim. Eu tenho que dar educação, eu tenho que dar uma boa escola, dar uma boa né, escola, né? Eu tenho que tem que se vestir bem, tem que ser educado, tem que se apresentar bem para as pessoas, não sei o quê. E o que eu venho percebendo junto com os meus estagiários, né, é que se tornou um peso tão grande ser pai e ser mãe, que a obrigação ela vem antes, ela está primeiramente posta do que uma relação de construção de afeto, né, de construção do vínculo. Você sabe que nessa época eu li uns quadrinhos do Cebolinha, Cebolinha não, do Cascão, que me trouxe uma reflexão filosófica. Bacana. Eu lendo que o Cascão ia fazer aniversário e os pais não tinham dinheiro para fazer uma festa. E ele estava super triste porque ele não ia poder fazer uma festinha de aniversário. Aí a mãe falou com o pai, mas vamos fazer, a gente faz aqui um suco de limão, uma pipoca. Aí foi fazendo coisas assim bem simples. Aí recortaram umas coisas de revista, enfeitaram a casa, fizeram uma festa mega simples, com suco de limão, nem refrigerante não tinha. E as crianças vieram e curtiram demais. E no final dos quadrinhos está o Cascão dormindo felizinho da vida, né? A casa revirada. E os pais olhando e falando, caramba, foi tão legal. Foi simples, mas foi de coração. Né? Nossa, eu até me emociono. Porque esses quadrinhos falaram comigo, eu falei, caramba, não é o valor financeiro das coisas, é o amor e o empenho que você coloca em fazer. E aí isso é interessante porque outro desafio que eu vejo assim para os pais e que às vezes se torna uma escravidão é escutar tantas vozes do mundo que começam a impor que ser pai, você tem que isso, que aquilo, que não dá isso, que isso, que não. Que os pais acabam ficando tão demandados dessas pressões sociais, externas, e correm o risco de colocar isso como prioridade, essas pressões externas como prioridade, esquecendo do que é mais importante, né? Que o tesouro maior é aquela criança que
está ali à frente dele e que ele tem cuidados, responsabilidades, e o que ela mais precisa é de amor e de limite. E um limite, que aí é o que demarcaria todo um processo de educação e de formação, né? Um limite dado com afetividade. Não é um limite imposto, um limite coercitivo, um limite que é agressivo. Sim. Mas é um limite que é assertivo, que eu digo com clareza o que pode, o que não pode. Sim. E que ao mesmo tempo eu consigo ser afetiva. Eu consigo passar a segurança do meu afeto. E aí esse é outro desafio dos pais, porque na nossa sociedade, onde a gente é educado de uma forma violenta, muito mais com foco punitivo, Sim. do que de reflexão sobre a consciência acerca das consequências que os meus atos e que as minhas escolhas vão ter para mim e para os outros. Então, uma educação focada numa perspectiva punitiva, eu estou reproduzindo, em alguma medida aí, aspectos de uma relação de violência, uma relação em que existem nuances de uma relação abusiva. Sim. E mudar culturalmente essa forma de se relacionar, aí é um grande desafio, porque parte de, primeiro, eu me perceber. Sim. Que eu estou sendo violenta. Eu, enquanto mãe, então eu vou falar no meu papel de professora, que é um tipo de maternidade, né? Estou formando pessoas. Sim, com certeza. Que eu estou sendo violenta quando eu me comunico dessa forma, quando eu vou corrigir um aluno diante de uma situação inadequada. E na hora em que eu me percebo que eu estou sendo violenta e que eu abaixo a minha cabeça e repenso como que eu posso comunicar aquilo, chego dentro da relação e reconheço os meus erros, os pais reconhecerem os seus erros diante dos filhos, isso é positivo. Tem um valor muito grande. Tem um valor muito grande, né? Você está comunicando de uma forma indireta, né, para o seu filho, que você também erra e que ele também, você permite a ele errar. Sim. E que o erro, se eu reconheço o meu erro, eu posso me reconfigurar, redimensionar, repensar o meu ato e fazer outra trajetória. Sim. E buscar outra alternativa. Sim. Não é verdade? Verdade. Então, passar uma imagem para os filhos, e aí é outro desafio para os pais, né? Ter que responder a essas demandas sociais e a ilusão de que eu tenho que passar uma imagem de perfeição para o meu... Sim. Se torna uma escravidão, né? Uma loucura. Camila, você falou duas coisas super importantes que eu gostaria de pontuar. A primeira delas, essa cobrança da sociedade. E se a gente não parar para pensar, a gente é engolido. É verdade. Porque o coleguinha tem iPhone não sei das quantas, foi para Disney todo ano, larará, larará, e se a gente não para falar assim, opa, peraí, né? Isso é uma coisa, a cobrança que a gente recebe, a pressão que a gente recebe deles também. Você falou de limites, eu saber impor esses limites, não com agressividade, mas com afeição, mas sabendo impor. E quando eu digo que eu não posso comprar, que a gente não pode ter aquilo, também é uma maneira de mostrar para eles que a vida nos impõe limites. Sim. E que a gente não vive numa Disneylândia e que tudo vai ser perfeito. E você está educando nessas pequenas situações, educando os filhos para lidarem com as frustrações que virão. Porque ele vai extrapolar o contexto da família e vai para o mundo. Sim. E aí quando chega lá fora no mundo, o mundo não vai girar em torno dele para suprir as necessidades dele.
Ele vai precisar lidar com as próprias frustrações. E aí esse é outro desafio no desenvolvimento socioemocional. A gente está muitas vezes, eu vejo isso também como um ponto, né? Uma sociedade focando muito no desenvolvimento intelectual da criança e o desenvolvimento socioemocional. Sim. Esse vai ficando capenga, né? E quando chega lá na frente, não tem habilidades emocionais, estrutura emocional, maturidade para lidar com os nãos da vida, com as incertezas. E aí vem, ó, depressão, ansiedade. Nossa! E tudo isso, não, ser pai, ser mãe, eu acho que a profissão é a missão mais difícil que pode existir. Mais difícil. E ainda tem um aspecto que a gente não colocou, porque o tempo já voou, acabou o nosso tempo. Mas, que pena. Pois é, a gente lidar com as nossas culpas também. Sim. E nós, como pais, administrar isso. Verdade. Quando você não consegue atender todas as demandas por questões da vida. Eu trabalho o dia inteiro. Uhum. E é um quarto ponto que eu acho que é interessante a gente destacar, mesmo nosso tempo tendo acabado, que em vários momentos da minha vida surgiram pais e mães substitutos que me socorreram. Que maravilha, a rede de apoio, né? A rede de apoio. Porque se não fosse aquela rede, não ia dar. Simplesmente não ia rolar. Isso é um aprendizado muito grande enquanto pai e mãe, né? Que eu não tenho que cuidar dos meus filhos sozinhos, não. Eu posso ter rede de apoio. Quem são pessoas que eu confio, que eu posso tanto ser esse ponto de apoio para o outro, como ter esse outro como ponto de apoio. Sim. Reconhecendo, eu estou precisando descansar. Amiga, eu estou precisando ali pintar o pé do meu cabelo que já está... Como é? Dá para tu ficar com os meninos aí, ou então tu leva eles para não sei... E aí você tem um tempinho para você, encontrando alternativas, né? Encontrando possibilidades, encontrando essa palavra, alternativas para lidar com tantas as demandas. E saber escolher em que sentido, olha, o que é prioridade? Diante do que é prioridade, saber que sempre vai faltar. Sim. Sempre algo vai ficar, digamos, para depois. Não que... Porque são muitas demandas. Sim. E que está tudo bem. Talvez o mais sensato seja, hoje, o que é imprescindível hoje? Qual Sim. é o... E bora. E amanhã eu dou conta do que virá amanhã, ao invés de ter que dar conta de tudo, porque sufoca e dá um sentimento de incapacidade, de impotência, de que nunca... Não, é devagar e sempre, né? Vai caminhando, vai fazendo, vai buscando, troca ideias com os colegas, busca rede de apoio, seja paciente consigo mesma, consigo mesmo, né, enquanto pai. Tenha compaixão por você, estou exaurido. Escute também as suas necessidades. E diante de tantas demandas, também dê voz para as suas necessidades, para ir alternando, né? Dando um pouquinho para cada um, para que de alguma forma todo mundo vá se sentindo suprido emocionalmente. Sim. Porque o cansaço, eu acompanho uma mãe que a filhinha está com 7 meses, né? Ela disse, eu sou louca pela minha filha, é uma criança que não dá trabalho, nunca adoeceu, com 7 meses, e criança adoece, né? Sim. Tem 7 meses, nunca adoeceu, tudinho. E ela, mas tem hora que eu estou acabada, exaurida, né? Que eu estou cansada de fazer a mesma coisa, né? Que desgasta, aquela rotina. E é isso, não tem que se sentir mal por verbalizar isso, porque é outro ponto, né? Quando você comunica para a sociedade, né, que Ave Maria, olha que ser mãe cansa. Sim. É bom, mas sim. Tem também a parte difícil, desafiadora, cansativa que é. Sim. Mas também tem muitas coisas boas, né? Como todas as escolhas. Todas as escolhas.
Camila, foi maravilhoso. Não, com você eu queria conversar a tarde toda, né? Vamos combinar um cafezinho. Vamos. Lá na tua mãe. Vamos, estamos precisando. Um beijo. Obrigada por ter aqui. vindo mais uma vez. Incrível. Muito bom, muito bom. Alegria. Obrigada. Tchau, pessoal.